A paz do Eterno, bem-vindo ao canal para a glória de Deus. Deus abençoe a todos. É rápido. Vamos direto ao assunto aqui. Meus irmãos, eu ia pegar a Bíblia e tal, mostrar aqui, mas todo mundo conhece essas passagens e é bem conhecidas. O que acontece? Quando Deus fez uma reunião com os anjos e lá apareceu o Satanás, o inimigo, Deus deu um testemunho de Jó, da pessoa de Jó, para Satanás. Viste meu servo Jó, justo, correto, fiel, igual a ele, não se encontra outro igual a ele. Isso o próprio Deus dando esse testemunho. O que eu quero levantar é que Deus deu esse testemunho, mas Jó não estava presenciando o testemunho de Deus para o inimigo na vida, da vida de Jó, da pessoa de Jó. Esse momento, né? O inimigo diz para Deus, ele te serve porque ele é cercado de bênção e tal, mas toca lá e tal, e vê se ele não vai blasfemar, né? Deus falou, vai lá, faz o que você quiser, só não toca na alma dele. Então, nesse momento, nós tivemos o testemunho de Deus, olha só, o testemunho de Deus para o inimigo, dizendo quem era Jó. E aí, Deus me trouxe uma outra parte. Eu estava no trabalho, Deus me trouxe essas duas partes, juntando elas. Aí você vai, quando João Batista está preso, né? Salomé pede a cabeça dele, e João Batista está preso, e os discípulos dele vão até Cristo e diz a Cristo: João mandou perguntar se tu és o Cristo ou se devemos esperar outro, se tem outro além de ti. Aí Jesus responde tal e tal. E nessa resposta, depois Deus, né? Deus, usando o próprio Cristo, ele diz nas palavras de Cristo o seguinte: que de mulher não tinha homem igual a João Batista. Mais uma vez, Deus estava usando Cristo e Cristo estava fazendo aquilo que Deus tinha mandado, dando um testemunho de João, mas João não estava ali. João não estava sabendo daquilo, você entendeu? Então, quando você vai ver o testemunho, né, de Deus, porque às vezes nós temos o seguinte, nós queremos essa plataforma YouTube, a internet toda, ela foi muito boa para muita coisa, mas ela foi para outras coisas, ela foi fatal. Porque você vê que as pessoas na internet, eu não tenho Facebook, só tenho WhatsApp que é para falar mesmo. Mas as pessoas, eles gostam de aparecer. Então eles vão para o Facebook, vão para o TikTok, várias coisas aí, né, as redes que tem aí, todas as redes que tem, e os caras vão lá e toda pai, eu tô aqui, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, posta isso, posta aquilo. Então você vê que as pessoas, irmãos, eu não sei, sabe, qual a palavra adequada, mas parece que elas têm uma busca, elas correm atrás de alguma coisa para querer mostrar que é melhor que o outro. Eu não sei se é por uma falta de, tipo assim, para poder preencher ali algum vazio, alguma falta que a pessoa tem, ou se o ego dela é muito, né? Porque a pessoa fica incontrolável, ela fica desequilibrada. E você vê muita gente no YouTube fazendo coisas barbárias aí. Então o que acontece? O Josafá, por exemplo, ele é um cara que ele não esquenta a cabeça. Qual o resultado do que ele está fazendo? Ele não está nem aí, ele vai para lá pro YouTube, desce a lenha, tanto faz, tanto fez.
Ele diz que está fazendo justiça com as próprias mãos. Ele não é justiceiro, ele não é Deus, ele não é ninguém para fazer justiça nenhuma. Voltando para o assunto. Então, irmãos, a maior e a única testemunha que realmente tem a ver na tua vida não é o fulano, se claro que você não deve ficar dando mau testemunho para ninguém, óbvio. Mas não tem a ver com as pessoas, tem a ver com Deus. O testemunho que você tem, por isso que diz que Deus ele conhece o coração, né? Ele não conhece o exterior, ele conhece o interior. Então, cara, se você não é conhecido, se você não está no púlpito da igreja, se você não está em evidência lá na frente da igreja, entendeu? Cara, se Deus faz muita obra na tua vida, glória a Deus, vai lá dar o testemunho, glorifica o nome de Deus, engrandece o nome de Deus, aleluia, glória a Deus por isso e vamos lá. Mas, cara, se você não vai lá dar testemunho, então se você não está o tempo todo na frente, aparecendo, sendo o centro das atenções, cara, você não precisa sofrer por isso, você não precisa achar que isso... Irmãos, Deus sabe, Deus é testemunha. Por várias vezes já quis fechar esse canal aqui. Várias. Falei, larga isso pra lá, não quero saber isso não. Por carga d'água eu não sei. Porque eu não ganho nada aqui. Muito tempo. Aliás, eu perco, às vezes, Deus me perdoe. Mas às vezes eu perco, tipo assim, eu tenho que investir tempo para fazer esses vídeos. Por isso que eu faço os vídeos assim, bem simples, bem, não tem esse negócio de arrasta a Bíblia, faz isso, faz aquilo outro. Pode ser que até no futuro, não sei, é Deus é que sabe, não sei, que eu pregue, faça alguma coisa com Bíblia e tal, mas eu não sei. Então o que eu quero dizer, para centrar aqui o nome que eu gosto desse nome aqui, para a glória de Deus. Então o que eu quero dizer é o seguinte, meu irmão, né, não preciso estar em evidência, ou então eu não preciso mostrar que sou mais ou melhor do que alguém. Por quê? Porque na verdade, na realidade, todos nós somos falhos, pecadores, precisamos da misericórdia de Deus, necessitamos da misericórdia de Deus, e a Bíblia está se cumprindo nos nossos dias, e quem vai dar o testemunho que vai valer para mim e para você é Deus, ele que vai julgar, cara. Esse é o maior testemunho que nós podemos ter, é o de Deus. Ele é quem vai dizer o que eu tenho, o que você tem no coração. Outro ser humano, pessoa nenhuma na Terra vai fazer isso. Óbvio que, então que se dane todo mundo, eu vou meter, vou sair daí, tipo, que se dane todo mundo, eu não quero saber. Não, óbvio que não, óbvio. Até porque, primeiro, aquele que é servo, que serve a Deus, primeiro ele serve a Deus e depois o próximo. Porque é assim que está Cristo ensinando. Você não é servo, você não é adorador de Deus para ser servido, para se dar bem. Você adora a Deus, serve a Deus da maneira que você entender, é com você. E serve ao teu próximo. Esse é o ensinamento de Deus e esse daí acabou. Não tem mais A nem B, é isso e acabou. Eu vi um testemunho de uma senhora que vive no meio dos muçulmanos, só que ela é cristã. Senhora que eu quero dizer assim, de uns quase 80 anos, bem ativa, bem vigorada fisicamente. Paquistão, lá no Paquistão. Essa mulher, ela diz, né, que tem pessoas que são islâmicos, que fazem a vontade de Deus e que não são a favor do massacre, da perseguição a cristão. Então você vê como que as coisas são. Às vezes a gente quer pegar todo mundo, até como o Josafá faz, não, pega todo mundo da congregação e faz um pacote só. Não é, cara. A gente não pode julgar, cara. Por isso que a gente não pode julgar, a gente não pode estar julgando, cara. Porque se você for ver aqueles caras radicais do Islã, aqueles caras são horrorosos, cara, mano. Os caras são uns demônios. Porque os caras pegam menina de 13, 14 anos e faz atrocidade com as meninas. Teve um caso lá que até
ácido jogaram na mulher, cara. Pelo amor de Deus, cara. Queimaram, teve um que queimaram as mulheres, pegou a mulher, botou dentro de um cômodo lá, encheu de querosene, fechou a porta e tacou fogo. Pode uma coisa dessa, cara? Então, eu tô dizendo, o ser humano, ele é miserável mesmo. Ele é um cara, o ser humano é ruim demais. Mas aí é que tá. Pela obediência, mesmo com toda a maldade que ele tem em si, ele vai passar a obedecer. Ele vai passar a obedecer, porque se ele quer obedecer, ele vai obedecer. Ainda que aconteça coisas como aconteceu outro dia comigo, foi falar de Jesus, o cara virou demônio na mesma hora e daqui a pouco ele começou a arrumar um assunto lá e começou a querer discutir, pá, xingar e tudo. Começou a gritar, eu falei, mano, é contigo mesmo, que você pode gritar à vontade, você pode fazer o que você quiser, só não pode pôr a mão em mim. Graças a Deus ele não pôs, ele ficou vai e vem avançando tal. Eu tava em cima da moto, falei, até aí tudo bem, gritar, rosnar pode. Agora cachorro é o seguinte, tá mordendo. Se morder, você tem que dar pelo menos um chute, que senão ele vai tirar um pedaço da tua perna, né? Conclusão. É Deus que pode julgar. Por isso que ele julgou Jó e usou, e Jesus Cristo foi lá e falou, olha, de homem não tem igual a João Batista, nascido de mulher. Entendeu? Então, um testemunho, né, que foi dado de Deus. Então, o que eu digo a você, às vezes, e João Batista, ele dizia o quê? O que importa é que ele cresça e eu diminua. Eu não tenho condição nem de carregar as alpacas do pé dele, as sandálias. Jó oferecia sacrifício por ele, pela casa dele, pela família, entendeu? Então, o que eu estou dizendo, quem sabe de todas as coisas é Deus, cara. Ainda que eu possa ter uma aparência do que for, você pode ter uma aparência do que for, posso parecer várias coisas, mas eu não posso te julgar. Eu posso sim julgar uma coisa. Você chegou aqui, pegou o carro, saiu com o carro, sabia que o carro estava todo problemático, todo cheio de problema, não tinha condição de andar aquele carro ali, você pegou o carro, saiu, várias pessoas te avisou, mecânico, todo mundo te avisou, mas você, eu faço o que eu quero e tal, pegou o carro, fez uma merda. Cara, você teve uma atitude, no mínimo, tá? Errada, e uma atitude que, diante da lei, criminosa. Por quê? Porque você saiu deliberadamente correndo o risco de fazer mal a você e ao próximo. Então eu posso dizer, não, realmente o cara, sabia que o carro estava ruim e sabia que não era para usar o carro no estado que ele estava, mas pegou e foi. Poxa, né? Várias pessoas avisou. Então um cara desse, no mínimo, ele tem que pagar, ele tem que ser punido pelo, né? Agora, o que levou a ele a fazer isso, aí já é outra situação, aí quem tem que julgar é Deus, entendeu? Mas que ele errou. Isso é fato, né? O cara errou. Então eu tenho que corrigir o erro dele? Tenho. Agora, eu pegar o cara, botar o cara na parede, falar, não, ele fez isso porque ele é isso, ele é aquilo outro, ele é isso, é mais aquilo, mais isso, mais isso, é mais aquilo. Isso não existe, entendeu? Não existe. Por cara, se você dá um giro no mundo, você vai na África, tem pessoas lá que fazem atrocidades, mas por causa de quê? Por causa da forma que eles estão vivendo naquele momento. É certo? Óbvio que não. Justifica? Também não. Tá errado? Tá errado sim. Há de ver punição? Porque todas as coisas têm um preço. Então, agora, cara, aquela história. É por isso que eu falo, cara, esse lance do cara entrar na Bíblia, dizer que vai fazer teologia, e daqui a pouco chegar lá e falar, não, porque Deus já determinou todas as coisas, que é o que está escrito na Bíblia. Não, porque Deus já determinou o cara quando ele nasceu, antes dele nascer, antes da fundação do mundo, Deus já tinha matado o Cristo, já tinha crucificado o Cristo, ele já tinha sido crucificado antes da fundação do mundo. Por quê? Pelos nossos pecados, para pagar nossas dívidas e etc, etc. Então, Deus já sabia de tudo isso que ia acontecer. Então, ele ia pegar... Será que ele não poderia mudar isso? Poderia mudar? Não poderia mudar? E aí?
Então, é onde eu digo, como é que eu vou chegar e vou falar, poxa, eu vou julgar Deus aqui agora, eu vou dizer o que Deus poderia ou não poderia fazer. E essas confusões que colocam muita gente descrente, incrédulas, quando começa a buscar entendimento bíblico. Por isso é que eu sou a favor do entendimento espiritual para a glória de Deus. O que Deus quiser me revelar, Ele vai me revelar. Legal, bonito, maravilhoso. Agora, o que Ele não quiser é porque, para Ele, que sabe de todas as coisas, Ele olha para mim e fala, olha só, tá bom para você. E é isso e acabou. Ele é Deus. Entendeu? É simples assim. Agora, o que as pessoas querem? Elas querem, nessa corrida de quem se aparece mais, de quem ganha mais like, mais inscrito, mais view, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo e mais aquilo, poder, aparência, visualização e tudo, nessa busca, os caras metem um monte de história. Não, que você tem que estudar, que você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer outro. Aí eles dizem que, não, o que você tem que fazer na Bíblia é dízimo, é guardar a lei, é isso, é aquilo outro. Só que ninguém, são poucos que dizem para você, olha só, a lei é que foi dada para Moisés. Amarás a Deus de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de toda a tua fé, de tudo. Primeiro. E segundo mandamento, o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a lei. A lei não é que eu tenho que fazer isso, é que eu tenho que fazer aquilo. Cara, olha só. Alimentação caché é bom, maravilhoso. Santifica? Santifica. Liberta do mal? Liberta, porque a alimentação caché ela vai evitar várias e várias doenças para você. É a alimentação santa, a alimentação dada por Deus. Ela vai evitar vários problemas para você. Códigos de condutas para você é bom? É, porque vai te evitar vários e vários problemas na sociedade. Mas faz parte de uma lei ampliada nos 613 mandamentos. Essas leis, as leis que tem para sacerdotes, são boas. Por quê? Porque vai evitar problema que o cara que é um sacerdote, o cara que está lá na frente, um ancião, etc e tal, comece a fazer bagunça. É ruim? Não é. Então em que a lei peca? A lei não peca em nada. Só que a lei, ela se resume no que eu já disse. Amarás a teu Deus e ao teu próximo, só nos 10 mandamentos. Só que quem ama Deus vai cumprir a lei. Mas a lei, que são 613 mandamentos, ela não são 613 mandamentos para mim, que sou um homem comum. O homem comum, ele tem lá vários mandamentos para ele fazer. Qual é? Ele vai estudar a Torá, ele vai servir ao Deus como tem que ser, ele vai cuidar da família como tem que ser, ele vai viver na sociedade como tem que viver. É o que está lá. Simples assim. Alimentação como tem que ser, simples assim. E adoração como tem que ser. Adorar quem? A um Deus só. É o que tem que ser, é o que está lá. Agora, essa palhaçada que fica, não, que aboliu a lei, não, que não aboliu a lei, não, que tem que cumprir a lei, que não tem que cumprir a lei. Cara, eu vou voltar a repetir aqui. Se tá Paulo dizendo que nós temos que cuidar do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo, a alimentação tem tudo a ver. Porque o teu corpo, se você não vende ele, não prostitui ele, se você não pega ele e fica batendo com ele no asfalto e mandando o caminhão passar por cima, o que vai acontecer? O que entra dentro de você... mas Cristo falou que o que entra não faz mal. Peraí, não faz mal? Poderia não fazer mal na época de Cristo, que era a alimentação mais light. Agora, hoje, tem várias alimentações aí que, se você colocar, é veneno puro. Entendeu? E espiritualmente, tem várias coisas que você vai se alimentar que realmente não tem nada a ver. A maioria das carnes não são caché. Caché são carnes, alimentação caché são alimentações que correspondem à forma que Deus deu os ensinamentos para se alimentar, tá?
Então é isso. Quer saber o que é alimentação? Caché, entra aí no YouTube, resolve tudo. Então, meu amigo, é o que eu estou dizendo. Esse lance de julgar não tem nada a ver com Deus. Você quer saber se a pessoa está com o Espírito Santo? Primeira coisa que você vai ver nela é a humildade dela. Mas não confunda temperamento com humildade. Humildade, ele sempre trabalha na verdade. Primeira coisa que você vai ver na pessoa que é humilde é verdade. Ela tem verdade no olho dela, na palavra, na boca dela aqui, no semblante, nos olhos aqui, em tudo. Você tá vendo aqui, você tá vendo a pessoa falando a verdade? Tá. Você olha nos olhos dela, é verdade? É. Ou ela é aquela pessoa que fala assim, oi, Dalton, tá. Então, meu amigo, ver isso é uma, porque Deus é verdadeiro, ele não mente, não tem engano. É uma das coisas. Segunda coisa, tá? Primeiro a verdade e o temor. A pessoa tem temor à palavra de Deus? Porque ter temor à palavra de Deus é diferente do que você ficar bancando o religioso, o santinho, o religiosozinho. Não. Temor à palavra de Deus é exatamente você temer o próprio Deus. Porque não adianta você temer a palavra, mas não teme Deus. Quem teme Deus, teme a palavra. E quem teme a palavra, teme Deus. É uma coisa só. Entendeu? Agora, eu jamais digo, tem várias pessoas que dizem isso na igreja, não na congregação, em várias outras igrejas. Deus está te dizendo assim, Deus está te dizendo assado. Olha só, eu posso dizer que a palavra de Deus diz isso. Eu posso sugerir, tá, que Deus visite o teu coração, que o Espírito Santo confirme através do que está sendo falado, mas eu não posso dizer que Deus está te dizendo no sentido de Deus está te dizendo quando eu estou falando, porque eu posso dizer Deus diz através da palavra, tá? Que se você estiver nessa situação, ele é contigo. Isso eu posso dizer. Agora eu não posso dar uma de Deus, entendeu? Só que é uma interpretação, mas também existe uma outra interpretação que eu posso dizer. Não me colocando no lugar de Deus, mas como se tivesse sendo Deus dizendo para você, não eu. Porque muitas pessoas entendem assim. Eu tenho que respeitar? Tenho, desde que ela faça isso com verdade, né? Que realmente ela entenda e na mente dela e no íntimo dela esteja assim, olha, Deus tá me usando para dizer isso para você. Beleza, pura, eu concordo. Agora, se ela tá usando o nome de Deus para crescer, para as pessoas olhar ela como um Deus e tomar o lugar de Deus e etc, etc, aí já é um problema dela, é um outro problema, aí já é quem vai julgar é Deus, eu não tem como eu julgar isso. Entendeu? Agora, a verdade, para mim, é o princípio de todas as coisas. Se tem mentira ou engano, não é verdade. Não vem nada, não. Entendeu? Outra coisa, se você vê que o cara não tem condição de falar do que ele está falando e nem de fazer o que ele está fazendo, então para que você vai perder tempo da crédito pro cara? É por isso que eu falo, cara, para de seguir Josafá, porque Josafá fala de evangelho, ele fala o tempo todo. Não, que não tem evangelho, que vocês não servem evangelho, que vocês... Qual é o evangelho de Josafá, cara? YouTube? Confusão? Igual a ele tem um monte de gente aí. Aquele menino mais novo que estava... E tem outros também. Só que vai fazer o quê? O que você pode fazer? Eu vou julgar o garoto lá, eu sei lá o que ele está fazendo, o que ele está pensando na vida dele. Agora, eu vou condenar ele? Não. Mas uma coisa eu vou te dizer, tá certo? Ali eu não vejo não, porque não está glorificando a Deus. Até porque trouxe escândalo para todo mundo. Agora, eu que vou julgar? Não. Então, agora, se alguém me perguntar, o que você acha daquele rapaz, aquele menino lá que tem 14 anos e que fica lá de pio, de pau e não sei o quê, que eu nem consigo falar o que ele fala e tal. Eu acho que ele é o seguinte, cara. Ele achou uma brecha na mídia, cara, conseguiu um púlpito e tá lá, cara, fazendo o que ele acha que deve fazer, que dá certo pra ele e acabou. Ele não tá pensando no fulano, no ciclano, no bertano, entendeu? Agora, tá sendo feito, ele tá pensando, tá raciocinando?
para glorificar a Deus? Tem que ver isso. Se ele está buscando glorificar a Deus, por quê? Todas as pregações, para mim, o nome de Deus tem que ser glorificado. Porque, veja bem, se você vai buscar ou pedir alguma coisa a alguém, poxa, fulano, tu pode me emprestar isso? Você pode me dar isso? Tem como você fazer isso? Você diz o que para a pessoa? Você agradece. E o seu agradecimento a Deus é glorificar o nome de Deus. A única coisa que você pode dizer a Deus: graças eu te dou, ó Pai, graças eu te dou, ó Deus, graças eu te dou, Criador eterno, Rei da glória, graças te dou. Sim, mas geralmente nós falamos glórias a Deus, Deus é maravilhoso, como aconteceu, uma coisa foi ontem, não, anteontem, na minha vida. O rapaz chegou e falou com a ô mãe, tal. E aí eu estava longe da minha mãe e eu ainda brinquei com ele, falei, ô nome bom, né? Nome maravilhoso, mãe, né? Que beleza, né? Aí ele, é mãe e tal. Eu falei, pois é, Deus é muito bom, né? E pensei comigo, poxa, como eu queria estar perto da minha mãe, sabe? Para me poder falar com ela, próximo dela, tá? Graças a Deus minha mãe está viva, graças a Deus ela está com a saúde legal, está melhorando, está melhor, glórias a Deus, glórias a Deus. Mas fato é que no mesmo dia, aliás, que no dia seguinte, no dia seguinte ela ligou para mim e eu consegui ouvir a voz dela, falar com ela e tal. Então eu vi ali, sabe, eu não precisei falar, eu só pensei com Deus. Eu pensei com Deus, eu falei, poxa, eu queria tanto falar com a minha mãe, mas acontece que eu tenho uma dificuldade para falar com a minha mãe por telefone, porque aonde a minha mãe mora, o telefone lá é complicado, sabe? Mas o que acontece? Não é nem por aonde a minha mãe mora, eu sei que é complicado conseguir falar com eles lá no telefone. Mas fato é que Deus movimentou as coisas e a minha mãe me ligou no dia seguinte e Deus me lembrou e ele falou, eu estou cumprindo o desejo do teu coração. E eu vou te falar, cara, Deus é muito maravilhoso, cara. Então, não se perca porque talvez você não seja lindão, bonitão, você não tem uma saúde de ferro, não tem uma grana para folgar, sabe? Uma grana para você estar folgado. Mas, cara, você tem Deus, cara, você tem tudo. Tudo que você tiver nessa terra, eu te digo, e eu vou repetir o que está na Bíblia. A ferrugem vai comer, o ladrão vai roubar, a traça vai roer. E quando você partir daqui, você não vai levar nada. Então não vale a pena você correr atrás do vento, porque isso vai tudo se tornar vento. Agora, cara, não tem nada mais importante do que você saber que você tem um Deus. Eu poderia chamar de amigo, maravilha. Mas Deus, cara, eu acho meio estranho Deus ser amigo. Deus, cara, ele tá muito além de amigo. Deus, cara, ele é tudo, tudo, sabe? Ele é pai, ele é mãe, ele é amigo, ele é irmão, ele é família, ele é dinheiro, ele é saúde, ele é vida, ele é tudo. Não tem como você qualificar Deus em um adjetivo, entendeu? É o que eu posso dizer, como o próprio Cristo disse, porque me chama de bom. Bom só existe um. Então Deus é bom. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Então se liga aí, meu amigo. Não vai atrás dessa galera, não, tá? Achando que o importante é você ser conhecido, o importante é você estar ganhando dinheiro no YouTube, o importante é você estar bombando na internet e tal. Não, nada disso. Tem um cara aí que se meteu nessa droga.
de YouTube. E ele saiu da congregação, voltou para a congregação. Eu não vou explicar a situação dele aqui. A situação dele é complicada. Mas ele está nessa para ganhar dinheiro. Só que os vídeos que ele faz, cara, é exatamente esses vídeos assim de, tipo, Josafá, sabe? Tipo fofoca, tipo escândalo, tipo problema, tipo, sabe? E eu senti muito por saber que ele tá numa situação dessa, sendo escravo do YouTube, fazendo esse tipo de vídeo. Porque, cara, eu vou te falar, tô falando sério. Esse canal aqui, se eu não vier pra cá o mais rápido possível, tá? Se Deus não me der palavra de vida eterna para vir pregar, que eu não vou pregar nada. E se Deus não me der mais nada além disso, eu também não vou fazer mais nada nesse canal. Eu vou começar a chegar aqui, ou eu vou mudar, sei lá, cara, não sei o que eu vou fazer. Eu não posso jogar o canal fora nem apagar o canal. Entendeu? Mas apagar esses vídeos, eu tenho vontade o tempo todo de apagar todos os vídeos. Entendeu? E não, ó, eu vou te falar, não quero nem guardar vídeo para se num eventual processo de Josafá eu precisar de vídeo, entendeu? Porque, cara, se eu tiver que cortar esse tipo de coisa, eu quero cortar por completo. Então é isso. Pois esse vídeo aí, Deus me deu para fazer. Deu vontade de espirrar. Ai, meu Deus. Então, irmãos, vamos encerrar aqui porque Deus já deu vontade de espirrar. Mas, cara, é só isso que você tem que entender. Deus é bom e é fiel. Ele é bom e é fiel. Ele é bom e é fiel. Não tem pra ninguém. Não tem pra ninguém. Cara, vale a pena em qualquer condição. Você tá rico, mas tá infeliz, entrega a vida pra Deus. Você tá pobre, tá infeliz, entrega a vida pra Deus. Você tá morrendo, entrega a vida pra Deus. Você tá com saúde, entrega a vida pra Deus. Vive com Deus, porque Deus é tudo, cara. Deus é o melhor que você pode ter. Deus é tudo. Ele é o melhor de todas as coisas. Entendeu? Então tá aí. Até o próximo vídeo, para a glória do Eterno. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo, Machia, e que nós possamos entender isso. A única coisa que eu e você precisamos é estar bem com o Eterno. Estarmos junto com Ele. Porque eu vou dizer para você, é difícil a vida, mas com o Eterno nós vencemos todas as dificuldades. Eu digo a você que eu estou tendo essas experiências desde que eu nasci. Eu tenho essas experiências. Deus já me deu vários livramentos, eu tive vários acidentes, eu tive envolvido em várias questões difíceis, em vários lugares perigosos, muita coisa difícil. Mesmo antes de eu me batizar, porque eu creio que minha vida já tinha entregado a Cristo há muito tempo. Eu só não tinha declarado, mas eu creio que sim. E Deus já estava na minha vida desde o meu nascimento. Para a glória do nome do Eterno. Mas é isso. Não esquece, cara. Deus em primeiro lugar, Deus é bom, Deus é fiel, Deus pode tudo na tua vida. Tudo que for problema, dificuldade, põe na mão dele que ele resolve. Até o próximo vídeo para a glória do Eterno, em nome de Cristo Machia. Deus abençoe a todos.